Olá, que Deus abençoe ricamente a sua vida. É com muita alegria que estamos retomando os nossos estudos, os nossos momentos devocionais online. A partir de hoje, semanalmente, nós teremos os nossos momentos devocionais. Que Deus abençoe ricamente a você, a sua família, que seja um momento muito proveitoso. Hoje eu quero conversar com você sobre algo que a gente começou a falar no domingo. No nosso culto, o tema do culto era mudar ou morrer, baseado na pregação que Deus enviou para Jonas pregar na cidade de Nínive. Essa pregação de Jonas surtiu efeito. Se nós olharmos lá em Jonas capítulo 1, eu convido você a abrir a Bíblia, no capítulo 1 ele manda então Jonas ser um profeta, e no capítulo 3 ele diz o seguinte: levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela. Era uma cidade onde que a maldade chamava a atenção, e essa maldade não era apenas na sua cidade, mas dali surgia a maldade para muitos lugares do mundo da época. E Deus queria que as pessoas ou mudassem ou elas seriam condenadas. Então Jonas, até contra a sua vontade, ele anuncia uma mensagem de arrependimento ao povo. E ele prega assim: ainda 40 dias e Nínive será destruída. E essa pregação que foi feita na cidade em vários momentos, em vários lugares, ela causou efeito. As pessoas se arrependeram. Elas saíram, mudaram do seu caminho mau. Elas abandonaram aquilo, elas deram ouvidos à palavra de Jonas. Inclusive, se vocês olharem no versículo 7 do capítulo 3 de Jonas, o próprio rei faz um decreto dizendo para as pessoas mudarem, para as pessoas jejuarem, para as pessoas mudarem as suas atitudes, para que Nínive não fosse mais violenta, que as pessoas de Nínive não fossem conhecidas pela sua maldade, mas sim pelo seu arrependimento. Mas essa mensagem também é para nós. Quando Deus envia a palavra de Deus para mim e para você na noite de hoje, dizendo assim: arrependam-se, mudem os seus caminhos, não continuem nos caminhos maus. Os caminhos maus levam à destruição. E quando nós ouvimos uma mensagem de Deus contra nós, contra as nossas atitudes, qual é a nossa decisão, qual é a nossa atitude? Ficar bravo com Deus, não dar bola para o que Ele fala, ou buscar o verdadeiro arrependimento, pedir perdão a Deus e procurar novidade de vida? Atenção, se não mudarmos, se não nos arrependermos, estamos condenados eternamente. Lembremos que nós somos aceitos por Deus pela fé em Cristo Jesus. E essa fé gera no nosso coração o verdadeiro desejo de viver uma vida de acordo com a vontade de Deus. É por isso que ele compara os crentes com as ovelhas e os não crentes com os cabritos. Se você conhecer o comportamento das ovelhas e cabritos, vai perceber. A ovelha, o carneiro, ele é muito dócil. É fácil de você manejar com ele, trabalhar com ele, é mais obediente. Já o cabrito, a cabra, gosta de ficar pulando, saltando. Você não olha quase sempre as cabras em rebanho, elas estão ali nos morros, espalhadas, dando muito mais trabalho para o seu pastor do que um rebanho de ovelhas, de carneiros que ouvem a voz do bom pastor e obedecem. Já os cabritos querem andar por conta própria. Muitas vezes se colocam em condições de perigo. Então, o cristão, ele é dócil. Quando ouve a palavra de Deus, ele busca o arrependimento. Ele continua sendo pecador, infelizmente sim, mas por fraqueza, não por teimosia, não por desobediência. Ele cai em pecado, mas ele busca o arrependimento. Por isso que nós separamos, teologicamente, os pecadores em dois grupos: os penitentes e os impenitentes. Os impenitentes são aqueles que não dão ouvidos à palavra de Deus e continuam nos seus maus caminhos. Os penitentes são aqueles que se entristecem, se penitenciam com seus pecados, se arrependem e procuram viver em novidade de vida. Qual dos dois se parece mais com você? O que procura uma nova vida, novos caminhos, seguir a palavra de Deus, ou aqueles que não se arrependem? Cuidado! E que também não seja um arrependimento, vamos dizer assim, fogo de palha. E é exatamente isso que eu queria chamar a atenção, que domingo a gente não falou sobre isso no culto. Domingo nós ficamos em cima do texto de Jonas,
em que nós ficamos muito felizes porque nós vemos que os moradores de Nínive, eles se arrependeram, eles mudaram de atitude. Olha que bonito, no versículo 10 do capítulo 3, Deus viu o que eles fizeram, como se converteram dos seus maus caminhos, e Deus mudou de ideia quanto ao mal que tinha dito que lhes faria, e não o fez. Eles ganharam tempo, eles ganharam uma nova oportunidade, uma nova chance. Mas o que será que eles fizeram com isso? E é aí que eu quero te convidar a pular para um outro profeta, Naum. Naum, olha como começa o capítulo 1 de Naum. Sentença contra Nínive, livro da visão de Naum, da cidade de Elcos. E olha como continua. O Senhor é Deus zeloso, é vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários, reserva indignação para os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder e jamais inocenta o culpado. Nínive mudou, mas não completamente. Nínive mudou, mas não para sempre, temporariamente apenas. Nínive continuou sendo uma cidade violenta. Nínive continuou sendo uma cidade onde os seus moradores voltaram para os maus caminhos. Olha no versículo 11 do capítulo 1. De você, Nínive, saiu um que planeja o mal contra o Senhor, alguém que aconselha com maldade. Virando a página, capítulo 2 de Naum, o destruidor avança contra você, Nínive. Guarda a fortaleza, vigie o caminho, prepare-se para lutar, reúna todas as suas forças. Porque o Senhor restaurará a glória de Jacó, como a glória de Israel. A ruína completa de Nínive está descrita no capítulo 3 do livro de Naum. Ai da cidade sanguinária, toda cheia de mentira e de roubos, que não solta a sua presa. Continua, meus irmãos. Olha que diferença do texto. Todas as suas fortalezas são como figueira, como figos prematuros. É só sacudir a figueira que os figos caem da boca. Com isso ele mostra que apesar de ser uma cidade grande, uma cidade poderosa, perto do poder de Deus ela é nada. Mesmo assim, os moradores de Nínive insistiram em não dar ouvidos para a palavra de Deus. O seu arrependimento foi verdadeiro ao ponto de Deus voltar atrás, mas ele não foi contínuo, ele não foi duradouro, ele foi como fogo de palha. Rapidamente se esqueceram das palavras de Jonas e voltaram aos seus maus caminhos. E nós, cristãos, hoje, aqui no Rio de Janeiro, como é a nossa fé? Como é o nosso arrependimento? Será que eu e você não voltamos muitas vezes às práticas antigas? Domingo a gente vem na igreja, pede perdão de pecados. Na segunda a gente volta a praticar as mesmas obras. Não mudamos em nada. É uma reflexão importante para 2024. Nosso sim, sim, seja sim, o nosso não seja não. Estamos verdadeiramente arrependidos dos nossos pecados? Sim. Desejamos mudar de vida, renovar a nossa forma de viver? Sim. Vivamos com a força que Deus nos dá, viver essa nova vida. Atenção, Nínive foi condenada porque continuou vivendo em pecado, longe de Deus, desobedecendo a Deus, vivendo como se Deus não existisse. E eu e você? Atenção, cuidado, podemos perder a nossa salvação. Nínive ganhou uma nova oportunidade, os seus pecados foram perdoados, Deus se arrependeu do castigo, mas infelizmente essa cidade continuou sendo sanguinária, maldosa, pecadora, longe da vontade de Deus. E por consequência, a cidade foi destruída. Olha no capítulo 3 de Naum, versículo 19. Não há remédio para o seu mal, o seu ferimento é grave. Todos os que ouvirem falar do que aconteceu com você baterão palmas, pois quem não foi vítima da sua crueldade sem fim? Assim, Nínive foi destruída. Não que Deus não ia com a cara de Nínive, mas pelas atitudes, pelas ações maldosas das pessoas que ali vivem.
Por isso que nós confiemos em Jesus. Nós confiemos que esse que morreu na cruz pelos nossos pecados é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça, e que busquemos nele a força necessária para dizer: sim, estou verdadeiramente arrependido. Sim, eu quero viver uma nova vida em Cristo Jesus. Com a força que o Senhor me dá, Senhor, eu posso, eu consigo. Abandonemos as práticas da maldade, abandonemos as práticas maldosas, nos arrependamos, confiando na graça e na força de Deus, e teremos nele, então, o Senhor da nossa vida. O Senhor generoso e bondoso, que perdoa, que acolhe, que nos sustenta. Que assim seja, meu irmão, na sua vida e na minha vida também. Amém. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, perdão pelos meus pecados, perdão pela minha dificuldade em viver de acordo com a Tua palavra. Ajuda-me, Senhor. Dá-me a força necessária, que o meu arrependimento seja verdadeiro, que eu, de fato, com a força que o Senhor me dá, viva uma nova vida, cheia de esperança e de alegria, na certeza da salvação que há em Cristo Jesus. Pai querido, abençoe a nossa semana e nos fortaleça na fé em Cristo Jesus. Amém. Um forte abraço, que Deus continue te abençoando, e esperamos você nos nossos cultos de domingo, 10h30. Um forte abraço, a paz do Senhor para você e para a sua família.